A entrevista do dia. Meus amigos, a Polícia Civil em Vitória de Santo Antão divulgou hoje, exatamente um ano após o acontecido, onde um casal foi vítima de um assassinato enquanto estavam em um restaurante no bairro da Bela Vista, na área central aqui da cidade de Vitória de Santo Antão. O crime repercutiu bastante à época pela forma como aconteceu. Tudo foi flagrado por câmeras de monitoramento do local, e onde homens em um carro acabam cometendo a execução. No bar estava um casal que foi assassinado, o Luquinhas, como era conhecido, né, o Lucas Rafael, e a sua namorada, identificada por Tayane. À época, esse crime repercutiu bastante. E hoje pela manhã, como de costume, a gente conversa com a Polícia Civil para saber do andamento das investigações, porque é importante, e aqui eu quero abrir um parêntese, que é importante quando um crime é esclarecido. Você sabe quantas e quantas famílias esperam ansiosamente por respostas de crimes que aconteceram e que muitas vezes acabam não tendo a resposta: quem foi, por que foi, como foi, e a família fica com o sentimento de perca e o sentimento de frustração por não ver o desfecho para os acontecimentos. E quando acontece, e no último ano, ou pelo menos nos últimos 2 anos aqui em Vitória de Santo Antão, a gente tem visto com mais frequência a elucidação de crimes, que é muito mais importante de noticiar do que o próprio crime em si. Ninguém sente prazer na morte de quem quer que seja. A nossa vontade, o nosso desejo era chegar diariamente aqui para fazer o programa e dizer que ninguém morreu, que ninguém foi assassinado. Mas, infelizmente, a realidade é outra. E a nossa função enquanto jornalistas é divulgar as informações corretas, sem mais e sem menos, além daquilo que a polícia divulga. Seja lá quem for, não há prazer nem sensacionalismo, nem buscas de cliques atrás de uma morte. A gente sabe e imagina a dor que qualquer família sente quando um crime de homicídio acontece. Então eu gostaria de começar deixando bem claro aqui que, assim como o caso de Lucas, a gente noticia diariamente vários outros casos em Vitória e em Pernambuco de um modo geral. Respeitamos e entendemos profundamente a dor dos familiares. Ninguém está aqui brincando com o sentimento de alguém ou buscando ibope no sentimento das pessoas. Mas o nosso dever enquanto jornalistas, assim como fazem todo veículo de comunicação sério, é divulgar as informações que são repassadas e que constam no inquérito policial. O caso de Lucas é um caso que repercutiu bastante, que movimentou a cidade de Vitória de Santo Antão, e não se pode simplesmente deixar de falar. Hoje é um dia emblemático, é um dia em que completa-se exatamente 1 ano desde que o crime aconteceu. Como eu disse, existem casos, como o caso de Dodô Som, que foi assassinado há quase uma década e que não foi esclarecido ainda, e que a família espera por uma resposta. Mas, como eu disse, desde que assumiu a Delegacia Municipal de Homicídios, o delegado Everton Bastos e sua equipe não têm medido esforços para elucidar os crimes, tanto que tem batido recordes de elucidação, de esclarecimento. Antes, em Vitória, as pessoas morriam e ninguém sabia por quê, quem foi, e muito menos prisão. A realidade de hoje é outra e nós temos que tirar o chapéu. Estou aqui ao lado do nosso companheiro J. Santos. Companheiro Jota, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, boa tarde. Boa tarde, Bassan, um grande abraço para você, a todos os internautas, a todos que acompanham o programa neste exato momento. Um prazer receber também aqui a visita do delegado Dr. Everton e a equipe. E, como sempre, Bassan, vou ser muito feliz nas suas colocações para realmente trazer aquilo que há de verdade na cidade de Vitória. E que bom que nós temos um delegado de homicídio em Vitória de Santo Antão que deixa claro quem praticou, quais foram as motivações e o esclarecimento dos fatos. Infelizmente, vidas são ceifadas
não importa aquela vida que de repente ela foi ceifada, mas porém por trás tem uma família. Ah, porque fulano era isso, fulano era aquilo, não importa. O que importa é elucidar o caso, porque toda a vida é importante, Bassan. E é um prazer participar mais uma vez do programa. Prazer é todo nosso. Delegado Everton Bastos, acompanhado da agente da Polícia Civil, Nery, né? Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Delegado, boa tarde, é um prazer recebê-lo de volta aqui, viu? Boa tarde, Bassan. Boa tarde ao meu amigo J. Santos e ao pessoal aqui do estúdio, todos os ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo. Doutor, o caso de Lucas e Tayane foi um caso que repercutiu bastante a época em que cometeu, o que aconteceu. No lugar público, um restaurante, eles estavam lá sentados, a ousadia do criminoso de chegar para realizar o cometimento do crime. E o que a polícia descobriu? Como esse crime aconteceu ou por que esse crime aconteceu? Olha só, Bassan, eu quero pedir licença aqui para, em nome da equipe de policiais da 17ª Delegacia de Homicídios, a quem os colegas aí eu carinhosamente chamo de família, né? Dizer que é lamentável, né, estar hoje aqui completando um ano desse homicídio, como você bem falou aí inicialmente, que nós gostaríamos aqui de não mencionar esses crimes de homicídio, né? Mas, enfim, graças a Deus e ao trabalho da nossa equipe, né, após um auto de prisão em flagrante de um indivíduo, no dia 29 de novembro do ano passado, e aí a partir dos objetos apreendidos nessa prisão em flagrante e, obviamente, com as devidas autorizações judiciais, perícias pertinentes, nós conseguimos aí chegar ao executor desse crime, né? Também com as motivações e todas as circunstâncias, né, do crime. Graças a Deus e ao trabalho de toda a Polícia Civil do Estado de Pernambuco, inclusive com a parte do IC, né, que é o Instituto Criminalístico da nossa polícia. Enfim, e a gente conseguiu aí essa elucidação e a conclusão desse inquérito, né, com esse indivíduo que, inclusive, era amigo, conhecido da vítima, Luquinhas, e vizinho, inclusive, dessa. Então, as pessoas que têm o conhecimento, né, que cercam essas pessoas, tanto a vítima, Luquinhas, e esse suposto executor, tem conhecimento da pessoa de quem eu estou falando, né, nesse momento. Então, o autor, né, desse homicídio, a motivação foi porque esse vizinho, esse suposto amigo, né, do executor, ele havia delatado a polícia, e com essa delação, o executor foi preso, né, em flagrante delito, e por conta disso, quando ele saiu, né, ele executou Luquinhas. E com o efeito colateral daquela ação, terminou também atingindo mortalmente a senhora Tayane. Então, neste caso, o homem que executou Luquinhas era amigo dele. E Luquinhas teve uma passagem pela polícia e durante a prisão ele teria passado informações sobre o executor, ou pelo menos ele deduziu isso, né, que foi preso posteriormente na sua residência, né, com materiais ilícitos. E aí ele imaginou assim, o Luquinhas me delatou e agora eu vou lá matá-lo. Foi isso que aconteceu, doutor? Foi. A motivação foi justamente essa. No entendimento do executor, quem delatou, e ele foi preso por conta da delação de Luquinhas, da vítima, sim, né, sim. que era vizinho, inclusive, e eram amigos. Então, por conta disso, ele foi e ceifou a vida de Luquinhas. O nome do executor não pode ser divulgado ainda, mas como o delegado disse, pelo contexto da história, quem conhece de perto o caso vai identificar, era vizinho, eram amigos, e o Luquinhas teria entregado ele para a polícia na linguagem, né, popular. Ele, com raiva, foi lá e matou o Luquinhas. Essa é a versão da polícia, né? E onde é que está esse indivíduo? Ele está foragido, está preso?
O que é importante, meu amigo Bassan, mencionar é o seguinte, que toda a dinâmica, apesar da cena do crime ter sido, né, capturadas imagens, o executor ali naquele momento estava com uma espécie de uma camisa no rosto para dificultar a sua identificação. Uhum. Mas diligências, é isso que é importante, que esses crimes, ainda que esses executores usem, né, de balaclavas, objetos que para dificultar essa identificação, a gente ainda assim, com o trabalho, né, as técnicas investigativas, com a perícia, a gente consegue, né, elucidar e identificar esses autores. Esse autor, como eu havia falado, ele foi preso em flagrante delito aqui na nossa cidade, em decorrência de uma tentativa de homicídio. Nesta mesma data, como eu estava no DEA, né, que é a delegacia que é especializada em apuração de homicídios no final de semana, no domingo, no dia 26 de novembro, eu também participei da diligência lá de um crime ocorrido em Gravatá. Então, quando essa ocorrência chegou no dia 29, eu vi que foi o mesmo veículo utilizado no crime de homicídio lá em Gravatá, né, e logo de imediato nós fizemos até contato com os colegas lá de Gravatá para informar que o suposto indivíduo, e depois foi corroborado aí com declarações e depoimentos de testemunhas, e esse indivíduo encontra-se preso, né, atualmente. Nós interrogamos, inclusive, ele negou todos os fatos, mas, como eu falei, com as medidas investigativas, com as autorizações judiciais, né, e as nossas diligências, conseguimos chegar nessa autoria. Uhum. Então, antes de passar para a Jota fazer a pergunta, para ser bem didático, nós estamos ao vivo também no Instagram e no YouTube, e para quem vai chegando agora, o detalhe é o seguinte: a polícia, hoje, dia 29 de outubro, completa um ano da morte de Luquinhas e Tayane. Eles foram assassinados num restaurante ali na Bela Vista, num sábado à noite, e de acordo com informações da polícia, o homem que era antes amigo do Luquinhas foi delatado por ele. Quando foi preso, ele passou informações desse indivíduo, que acabou sendo preso, e aí ele tomou conhecimento que foi preso porque Luquinhas teria dedurado. Ele, com raiva, foi lá e matou o Luquinhas. Então, a menina morreu por estar no lugar errado na hora errada, né, doutor? Essa frase, essa afirmação, há pouco tempo eu estava refletindo. Veja bem, eu acredito que quem está no lugar errado e na hora errada é o autor, é o criminoso que deveria estar preso. Uhum. As pessoas, as vítimas, elas têm que estar no lugar que elas querem estar. Uhum. Os autores, sim, esses criminosos que deveriam estar presos, né, sendo responsabilizados e afastados da sociedade. Então, infelizmente, ela estava ali naquele momento e foi atingida, né? E como vítima, como o próprio Luquinhas também foi vítima, eu acredito que quem estava no local errado e na hora errada foi o executor, o criminoso, mais uma vez eu digo, que tem que ser responsabilizado e tem que pagar, né, pelo crime que cometeu e que, coincidentemente, não foi o primeiro. Né? Isso aí confirma essa nossa afirmação, que esses homicidas, eles têm que estar pagando, né, sendo responsabilizado através, né, obviamente, dentro de toda a legislação penal, obedecendo todo o rito processual, enfim. Mas ela, infelizmente, foi vítima ali no momento, porque o criminoso estava ali naquele momento e praticou mais um ato criminoso, que foi esse crime bárbaro de homicídio. O nosso companheiro J. Santos está aqui comigo hoje e vai também fazer uma pergunta ao delegado de homicídios, doutor Everton. Pois é, eu tenho sim uma pergunta para fazer, doutor Everton, ligada justamente à morte, né? Esses crimes, esses dois homicídios que aconteceram de forma trágica e deixando aí a família realmente triste, né, com esse lamentável fato que ocorreu. Agora, dentro das investigações que a Polícia Civil do Estado de Pernambuco, através da Delegacia em Vitória de Santo Antão, o senhor como delegado de homicídios, o senhor certamente deve ter tido uma fonte de informação e claro que o trabalho sigiloso da polícia
de inteligência também contribui bastante para que isso aconteça. O senhor relatava há pouco que o envolvido nesse assassinato, nesse crime de Luquinha que aconteceu ano passado aqui em Vitória de Santo Antão, também teria tido outros envolvimentos, não é? Inclusive com alguns crimes que ocorreram aqui no estado de Pernambuco. Me parece que em Gravatá, se não me falha a memória. E quem era que estava acompanhando o motorista, o cara que praticou esse crime no dia? Ele deu o cavalo ou ele foi o executor? E quem seria essa outra pessoa? A polícia já tem o nome também desse suspeito ou desse investigado também nessa conjunção desse crime que aconteceu? Boa pergunta, J. Santos. Na verdade, a partir desse auto de prisão em flagrante, deste indivíduo, que foi o executor, que encontra-se preso, com ele, neste mesmo dia que ele tentou a prática do homicídio, lá no bairro do Caiçara, ele estava com duas outras pessoas, dois outros indivíduos. Sendo que um desses indivíduos foi o mesmo também que estava conduzindo o carro na ocasião do homicídio lá que vitimou Luquinhas e Tayane. Então, foi importante essa prisão dele, essa prisão em flagrante dele, por conta dessa tentativa, que a gente conseguiu, a partir dali, elucidar esses outros dois crimes. Repito, o de Gravatá, que foi no dia 26 de novembro, e no dia 29, que foi a tentativa, a gente veio descobrir, né, que ele teria praticado também, juntamente com esse mesmo indivíduo que estava na tentativa de homicídio, também praticado... Os dois estão presos, no caso, doutor? Os dois estão presos. Quer dizer, o cavalo, no caso, o cara que deu o cavalo... O condutor do carro também está preso junto com o autor. Exatamente. Do disparo. Inclusive, o condutor foi uma prisão que nós fizemos. Eu não me recordo, mas foi um outro município, né? Um indivíduo conhecido, uma das lideranças ali do tráfico de drogas da região do Maués, né? Então, assim, a gente conseguiu capturar e eles dois estão hoje presos. Doutor, o senhor chegou a conversar com o suspeito, né, acusado de cometer esse crime? O senhor colheu depoimento? Ele confessou em algum momento? Não, ele nega todos os fatos, né, mas é curioso, no interrogatório dele, ele nega todos os fatos, e nega também conhecimento com os próprios indivíduos que estavam com ele. Mas isso é natural, né? Vamos dizer assim, ele, na ocasião, poderia ficar calado, mas resolveu falar, mas negou todos os fatos, mas se contradisse, né? Com os elementos que nós temos, elementos robustos, torno a frisar, decorrentes de medidas judiciais devidamente autorizadas, perícias, que comprovam que ele faltou com a verdade no interrogatório dele. Uhum. E aí, J. Santos, pode fazer. Não, eu só fico... Acaba a gente batendo uma curiosidade, porque muita gente, inclusive, que está aqui nas redes sociais, elas falam de que o crime, às vezes, quando ele ocorre, sempre existe algo que implica naquela situação. E muita gente está comentando aqui, inclusive, falando assim, olha, mas ele não teria feito isso, ele não teria delatado. Essa pessoa, ela acaba mentindo, não foi por isso, foi por maldade pura. O senhor também tem essa conclusão? Especificamente, o senhor poderia falar para a gente, para essas pessoas que estão nos acompanhando, se de fato houve realmente essa fala, essa delação, esse X9, como diz na história? Meu amigo J. Santos, nós pautamos sempre pelo que está, os elementos informativos do inquérito policial, o que está formalizado, né? O que eu posso concluir hoje é que houve por parte, né, do autor, do executor, isso não sou eu que estou afirmando, o executor relatou isso. A gente sabe, a gente torna a repetir, através de medidas judiciais, né, das apreensões, dos objetos apreendidos, a gente obteve essa informação que foi do próprio executor,
Então, eu não posso afirmar de outra forma. Eu estou afirmando o que está nos autos do inquérito policial. Então, assim, a motivação, segundo o próprio executor, foi que a vítima teria delatado ele foi preso e, por conta disso, ele resolveu ceifar a vida da vítima. O que a maioria da população muitas vezes não consegue entender é justamente que há um trabalho de inteligência. Quando acontece um crime, o delegado tem toda uma equipe que começa a trabalhar para entender o que está por trás daquilo ali, até chegar à autoria. Então, quando a polícia diz assim, ele delatou o suspeito que, com raiva, foi lá e matou, é porque a polícia tem os elementos comprobatórios para fazer tal afirmação. Não é achismo, né? Por isso que é importante aguardar. Você veja, hoje está completando um ano do caso. E agora a polícia, quando tem todos os elementos necessários para se fazer a atuação, isso pode levar um dia, 2 dias, como pode levar um ano, como neste caso. E daí sim, com os elementos comprobatórios, a polícia faz tal afirmação. Deixa eu só pegar um pouquinho do gancho. É sempre bom um debate sadio, né? Dentro de uma história que precisa ser definitivamente enterrada. Porque eu acho que o trabalho da Polícia Civil é esse, elucidar e realmente fechar, né, um ciclo, e até para que a família possa também ter um pouco de paz com relação a isso, independente do que, infelizmente, não dá para ser consertado. Mas a possibilidade do executor estar mentindo, existe essa possibilidade dele querer tirar dele da mas reta, ele estaria ou se incriminando? Mas veja bem, não é uma questão de estar se incriminando, é uma questão dele dizer assim, eu vou falar isso porque talvez seja mais leve eu falar isso mas aqui e tirar da reta dele, mesmo ele sabendo, porque é tipo aquela história que a polícia fala, casa caiu, irmão, não tem mais pra onde correr. Então, quando a casa cai, Marcelo, qualquer justificativa, mediante os fatos, para ele, talvez o agravante foi o menor. Né? Mas essa afirmação não foi num depoimento. Não estou falando. Foi um dos elementos de prova. Ele não disse isso para o delegado. Não, eu não estou falando que foi isso que ele falou. Estou falando que, dentro do inquérito, a polícia constatou, e sob fala do presente, ou seja, ali diante do cartório, ele dando o depoimento dele, ele afirma que executou o rapaz porque o rapaz teria, né, delatado. E por isso ele cometeu o crime, ficou com raiva, porque foi preso, porque foi... pode ter outras coisas por trás, doutor? É essa pergunta que eu gostaria de fazer. Existe um outro caso, um outro fato por trás dessa história que também tem agravado essa situação? Existia algum tipo de problema com eles anteriormente? Só para deixar claro e não confundir as pessoas que estão assistindo, ele não afirmou em depoimento ao delegado que matou por conta disso. Como o delegado disse, não pode entrar em detalhes porque é questão de investigação, a polícia descobriu essa motivação por meio dos elementos comprobatórios. Né? Eu vou citar, não vou nem citar um exemplo porque é o trabalho da polícia. A polícia identificou que ele agiu dessa forma através das investigações. Não foi o homem que matou que disse assim, que disse ao delegado, eu matei por conta disso, até porque ele nem confessa, né, doutor? Verdade. Ele nem disse que matou. Mas a polícia, por meio das investigações, conseguiu essa informação e... Pois não, doutor, pois não. Eu posso afirmar aqui que a arma utilizada na tentativa de homicídio, lá no Caiçara, na ocasião em que ele foi preso em flagrante, pronto, eu posso afirmar, porque foi periciada, fizemos a comparação balística da arma com aquele projétil que foi expelido da arma de fogo que atingiu Luquinhas e Tayane. E ficou comprovado isso daí por perícia, é uma prova técnica, que a arma encontrada com esse indivíduo que está preso, com o executor, foi a mesma utilizada no crime de Luquinhas. Então, assim, um elemento bem robusto, né? E aí ele vai, né, com a defesa, não sei, mas é um elemento bem robusto que confirma isso que eu estou falando aqui. Entendi, doutor. A parte da motivação também tem outros elementos, né, através de diligências, repito mais uma vez, através de
medidas judiciais que são representadas pela autoridade policial e que são deferidas, e a gente consegue, através também do nosso núcleo de inteligência, fazer toda a análise daquele material e a gente chega à conclusão. Aham. E por isso que, às vezes, tem esse tempo, porque é uma demanda de todo o Estado, a depender também da região, que vai ser realizada a perícia, e por isso que tem um certo lapso temporal para a gente chegar a essa conclusão, através das análises desses elementos. Ô, doutor, o Lucas, quando foi preso, que teria feito essa suposta delação, foi preso por quê? E a pergunta de Jota, existem outras possibilidades, outras motivações? Quanto ao executor, não há dúvidas pela materialidade dos fatos. Mas, digamos que, além dessa suposta delação, o executor teria algum outro motivo para executar o Lucas? Não. Inicialmente, nós estávamos trabalhando com uma hipótese de envolvimento de tráfico, inicialmente. O Lucas tinha envolvimento? Tráfico não, mas tinha envolvimento com pessoas, ele, no mínimo, aí, usuário de drogas também, e com outras pessoas, né, do passado aí que teve uma situação, enfim, que eu não estava aqui, não posso nem Sim. foi o que me falaram, de um grupo criminoso, né, que são rivais aqui em Vitória, e que por isso ele poderia estar ali vacilando ali no momento, e foi atingido. Inicialmente a gente estava trabalhando com essa hipótese por conta dessa rivalidade, né, desses grupos criminosos. Mas depois desses elementos aí, dessas apreensões, desses objetos que nós conseguimos, a gente chegou à verdadeira, e a gente pode confirmar aqui, a verdadeira motivação. Nada obstante, torna a repetir também que ele, né, tinha, pelo menos ali, era usuário de drogas, até pessoas ali envolvidas ali no dia aqui do crime, também tinha, a gente encontrou substâncias análogas ali à cocaína com pessoas ali. Então, isso demonstra para a gente, são fatos que levam aqui ao envolvimento com entorpecentes. Sim. Mas a motivação, depois dessas análises desses objetos, né, e depois dos pertinentes deferimentos das medidas judiciais, a gente chegou à conclusão que a verdadeira motivação foi essa aí. Tem mais alguma pergunta, Jota? Não, satisfeito e parabenizar, né, o delegado, toda a equipe que tem feito um trabalho brilhante passando. Eu estava até conversando aqui em off antes da gente entrar no ar, o tempo, né, que o doutor está aqui em Vitória junto com a delegacia. A gente estava no primeiro dia, né, Sandro, que o delegado chegou aqui em Vitória de Santo Antônio, a gente conseguiu falar com ele e a gente tem visto um resultado brilhante, né, no desvendar desses homicídios, pelo menos esses homicídios que têm acontecido em Vitória e que diminuiu bastante o número de homicídios em Vitória de Santo Antão, desarticulando inclusive quadrilhas, né, que viviam implantadas dentro do nosso município, aterrorizando, matando, tirando vidas, ceifando vidas de muita gente. O delegado Everton tem feito esse trabalho junto com a sua equipe, uma equipe muito boa, diga-se de passagem, porque citar um nome aqui só a gente cometeria um crime, porque tem muita gente boa. Exato. E dizer, Bassan, que esse trabalho que o delegado faz hoje aqui em Vitória de Santo Antão é um atlas para que os delegados hoje da Polícia Civil do Estado de Pernambuco possam ler um pouco, com todo respeito aos demais, mas a gente tem visto hoje elucidações dos casos de crimes e homicídios que acontecem no nosso município, e a gente está prestando, inclusive, um serviço hoje, através desse programa, e você está de parabéns por ter feito esse convite ao delegado e ele por ter aceitado participar, de prestação de contas. Isso é uma prestação de contas do Estado de Pernambuco, a população pernambucana, e em especial, inclusive, a família, né? Porque a família, ela sabe que quem cometeu o crime do jovem vai ser punida, né? E certamente vai pegar um bom tempo de cadeia, porque o trabalho que o doutor fez junto com a sua equipe foi de um quebra-cabeça que está bem justinho, como ele bem falou, e pronto para que possa ser encaminhado, se não já foi, né? Encaminhado para que a justiça possa, a partir de agora, dizer o que será feito com a vida desses criminosos. Então vamos lá. Para a gente fechar esse caso de Lucas e Tayane, a Polícia Civil de Pernambuco identificou o autor dos disparos que vitimou os dois.
A polícia concluiu na investigação de que Tayane morreu porque estaria do lado do Lucas ali, e aí acabou sendo atingida por uma bala. E o Lucas teria sido executado por um amigo, se é que a gente pode chamar de amigo, cara desse, que teria ficado com raiva dele, porque o Lucas, quando foi preso, teria passado informações para a polícia sobre o dito cujo, né, que acabou sendo preso posteriormente. Na verdade, quando o Lucas morreu, um mês depois ele foi preso por ter cometido outro crime, né? Uma tentativa de homicídio. Aí alguém pode perguntar assim, por que não está divulgando o nome? Olha, gente, depois que foi aprovado no Congresso Nacional a Lei de Abuso de Autoridade, você não tem noção de o quanto é de restrição para a polícia, para a imprensa, para se divulgar casos dessa natureza e prisões de um modo geral. Aí o que acontece? O homem que matou Lucas está preso por outros crimes. Aí eu pergunto, delegado, o que é que acontece a partir de agora? Esse caso vai ser concluído, remetida já foi. Quais são os próximos passos? Veja bem, esse inquérito ele foi remetido à Justiça, né? E certamente vai ser denunciado, se assim o Ministério Público entender, né? Mas com os elementos que nós temos ali nos autos, certamente ele vai ser indiciado e a Justiça, né, o juízo competente, que é a primeira vara criminal, né, vai se entender também, tiver elementos, né, suficientes, receber a denúncia e ele vai ser processado, né, por esse crime. Uhum. E quando é que a gente vai poder divulgar a foto desse camarada e dizer foi ele que cometeu, né? Que a galera na internet aqui está dizendo, eu pensei que ia mostrar a foto dele, só depois do trânsito julgado, Exatamente, exatamente. Vai demorar um pouquinho, né? Mas a família e quem era próximo dos dois, já com certeza já deve ter... já tem, pelo menos aí, a ideia, a imagem, pessoas ali que são vizinhos, né? Que conhecem aí, e que conhecia a vítima, obviamente, e que conhece... esse indivíduo aí, esse executor, sabe de quem eu estou falando. Uhum. Por falar em família, eu não deveria tocar nesse assunto, mas eu vou tocar, porque nesse caso especificamente, teve alguns membros da família que ficaram tristes com a gente na época em que o crime aconteceu, porque achavam que nós estávamos ali divulgando informações erradas. Por exemplo, o entorpecente foi encontrado com uma das pessoas envolvidas. De fato, estava lá substância análoga à cocaína. E eu quero deixar bem claro que a gente não sente prazer em falar de morte de ninguém. E dizer, fulano morreu, vai ter muita audiência. Não. É o nosso trabalho, é noticiar o caso. Então, por que você só veio falar disso um ano depois? Porque só agora, um ano depois, coincidentemente, exatamente um ano, foi no dia 29 de outubro de 2023, só agora a polícia conseguiu concluir o caso, elucidar o caso. E aí é muito importante se divulgar, até para parabenizar a polícia pelo esclarecimento do fato. Tá certo? O caso de Lucas é mais um dentro de tantos outros que a gente fala diariamente aqui. A gente respeita, entende a dor da família. E eu quero pedir desculpas se de alguma maneira vocês se sentiram magoados, prejudicados. Não foi essa e nunca será essa a nossa intenção. Não há sensacionalismo no trabalho que fazemos. Quem conhece o nosso trabalho, que já está aqui há mais de 10 anos em Vitória, sabe que nós não buscamos sensacionalismo. Buscamos trabalhar com fatos, com apuração precisa. E não sai uma vírgula a mais, um a menos do que aquilo que a polícia passar. A polícia, às vezes a gente até espera conclusão de casos, novas informações da polícia, para poder não passar uma informação errada. Eu não trabalho com achismo. Porque fulaninho disse, fulaninho disse. Não, foi a polícia que disse? Não, então para mim não vale. E pode ter certeza que nós iremos seguir. Nós passamos 4 anos estudando em universidade para, entre outros fatores, aprender como se faz um jornalismo de verdade. Doutor, deixa eu pedir aqui para o senhor permanecer conosco, eu vou no intervalo. Esse caso de Lucas está encerrado, a entrevista vai subir daqui a pouco no nosso YouTube e a gente vai falar sobre Vitória de Santo Antão, como é que está a questão da violência e outros casos